capítulo 2, versículo 1. Só para eu ler o versículo. Os versículos. Dono do Natal. Deixa eu passar. Lucas capítulo 2, versículo 1. Todo mundo encontrou? Amém? Diz assim, o título diz: o nascimento de Jesus. Aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirene, governador da Síria, e todos iam alistar-se, cada um na sua própria cidade. Subindo da Galileia também José, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi. 5. A fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. 6. E acontecendo que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar a luz. 7. E deu à luz seu filho primogênito, envolveu em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Amém? Pode passar. Glória a Deus. Irmãos, esse texto que a gente vai já ler aqui é a verdadeira história do Natal. Mas para contextualizar, esse daqui é o texto que vai falar sobre o nascimento de Jesus. Então eles recebem um decreto para se alistar. Então eles saem da cidade onde eles estavam e vão para a sua cidade local. É como se fosse tipo uma votação, né? E eles saem do lugar que estão para ir para o seu lugar, habitat normal, onde eles votam, onde eles têm que se alistar, né? E aí eles saem, só que nesse meio termo, no final, eles vão para lá e Jesus nasce na cidade de Belém, cidade de Davi, a cidade dele, amém? Então, mas aqui vai falar exatamente o momento aonde Jesus nasceu. Jesus nasceu numa manjedoura. O que é uma manjedoura, irmãos? É um negócio que acho que coloca alimento para os bichos, né? A manjedoura que se coloca tipo a ração dele e tal. E Jesus, ele nasceu, irmãos, e ele não tinha um lugar fixo para ficar. Porque nessa época, irmãos, é época de festa, é época de comemoração para os romanos, né? Então as estalagens estavam cheias. Só que aquela época, para essa época é diferente, né? Só que para aquela época estava tendo festa. Só que hoje para nós, irmãos, também é tempo de festa. É tanto que possivelmente os irmãos vão receber pessoas ou vão para a casa de pessoas para fazer alguma comemoração, certo? Nessa época, irmãos, estava tendo festa e Jesus nasceu nesse tempo. Só que eles tentaram alugar algum lugar para poder ficar, só que não conseguiram. Só que no caso da emergência, Jesus não esperou, nasceu aonde tinha que nascer e eles colocaram ele numa manjedoura. Isso daqui é o contexto do versículo que Lucas vai falar, e depois ele vai passar para os pastores que estavam lá de fora, tal. Só que o que eu quero que os irmãos entendam aqui é que o princípio da vida de Jesus não foi lá nessas coisas. E a gente acha, irmãos, muitas das vezes que nós somos merecedores. Mas se você olhar bem, aonde foi que Jesus nasceu? Irmãos, numa manjedoura. Um lugar feito de pau, sem nenhum luxo. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que tem poder para transformar tudo em nada, nasceu num lugar muito simples, onde se colocava bicho para comer. E muitas das vezes Jesus está nos dando e a gente ainda está reclamando. Amém? Então a gente tem que olhar para onde foi que Jesus veio. Da onde foi que Jesus veio? Quem é Jesus? E da onde foi que o nosso Salvador, como foi que ele nasceu?
Porque se a gente não olhar para isso, irmãos, se a gente não tiver curiosidade, tudo que qualquer pessoa, qualquer idiota que vier falar com a gente vai acreditar, porque nós não conhecemos a verdade. E a verdade é esta, que o Natal não é nada mais, nada menos do que a gente comemorar o nascimento de Cristo. Amém? Então a gente tem que olhar para esse Natal, irmãos, tendo um entendimento. Cara, isso daqui é uma comemoração de quê? Do nascimento do meu Senhor. Glória a Deus. Amém? Irmãos, tem muitas das coisas a gente leva na religiosidade. Não, isso aqui não pode porque a igreja, porque... Olhe para aquilo e veja, você está adorando? Não, aqui é só uma comemoração, amém. Irmãos, isso é ter entendimento do que você está fazendo, amém. Não é levar para o lado, não vou fazer isso porque é pecado, porque às vezes nem é, mas porém tenha consciência, porque muitas vezes você coloca tudo na frente de Jesus e esquece do principal. E o nosso alvo aqui é colocar o principal na frente, o alvo principal no centro, e o resto vem. Aí vem o resto, irmãos. Porque a gente tem que olhar para o alvo. E o nosso alvo é Cristo. Agora, até chegarmos lá, a gente pode usar de utensílio na nossa caminhada? Sim. A gente não pode focar no que está ao nosso redor e o que a gente está carregando ou levando. Amém? Vamos lá. A palavra Natal, do português, derivada do verbo nasceres, que tem sentido de nascer. O Natal, ou o dia de Natal, é um feriado comemorado anualmente, dia 25 de dezembro, que comemora o nascimento de Jesus de Nazaré. O Natal é o centro dos feriados de fim de ano. Da temporada de férias. A verdadeira data do Natal não é conhecida. Irmãos, o primeiro ponto que a gente tem que parar para analisar: dia 25 de dezembro foi o dia que Jesus nasceu? Sim ou não? Não. Por que, irmãos? Essa data aqui ela foi inventada pelos romanos. Por quê? Porque nessa data era uma data em que tinha muitas festas para eles. E os romanos eram um povo muito pagão. Só que aí a igreja entrou em concílio para levar uma data cristã com uma mensagem meio que cristã, para parecer com as festas que eles davam. Só que as festas que eles davam, irmãos, eram festas de ídolos, não de Cristo. E a igreja tentou fazer o quê? Pegou isso e falou: essa festa aqui é feita para demônios. A gente vai trocar esses demônios para nós com a data de Cristo. E aí a gente também pode comemorar sem precisar comemorar a data de demônios ou de um ídolo deles, que a gente vai ver ainda aqui. Só que o verdadeiro Natal não é conhecida a data. Por quê, irmãos? Porque se Cristo tivesse nascido dia 25 de dezembro, possivelmente ele tinha morrido. Porque para aquela época, irmãos, se você for lá 25 de dezembro já, né? Para acabar, irmãos, é frio num nível tão grande que é impossível de ficar do lado de fora, dentro de casa. Ou você fica dentro, ou então se você for para fora, você morre de tanto frio que é lá fora. Amém? Então a Bíblia é bem clara em dizer que ele nasceu em uma manjedoura, onde ficavam animais. Então era um lugar desprotegido. Não tinha como uma pessoa viver naquele lugar se não tivesse um clima, um ambiente bom, né? E é tanto que depois que fala na página 8 vai dizer os pastores de Belém. Do 8 de onde vai falar que tinha pastores do lado de fora cuidando de ovelhas. E se eles estavam lá de fora cuidando de ovelhas, significava que não estava tendo um tempo tão frio e eles conseguiam viver ali fora. É tanto que tem uma data específica, quando chega no comecinho, outubro, novembro, no comecinho de dezembro, eles recolhem todos os animais e guardam, porque vai ficar muito frio.
Então, se 25 de dezembro Jesus tivesse nascido naquela época, Jesus teria morrido, ele não teria aguentado. É por isso que a data não é dia 25 de dezembro. Não é conhecida a data que Jesus nasceu. Mas por que a gente comemora dia 25 de dezembro? Quem lembra? Hã? Os romanos comemoravam, grava isso, os romanos comemoravam uma festa para um deus dele, que a gente vai ver aqui, para um deus dele, e os cristãos não queriam fazer isso, então eles mudaram o alvo, no caso, né? Em vez de comemorar a data para tal ídolo, eles colocaram Cristo nessa data. E aí os romanos comemoravam para o ídolo deles, e os cristãos comemoravam a data de Cristo. Só que a data de Cristo, verdadeiramente, o dia que ele nasceu, não é conhecido, amém? Pode passar. Feliz Natal. Nem chegou ainda, né? Pode passar. Solstício de inverno. Solstício de inverno é um fenômeno astronômico usado para marcar o início do inverno. O início do inverno que ocorre normalmente em torno do dia 22 de dezembro. Esta data tinha grande importância para diversas culturas antigas que geralmente realizavam celebrações e festivais ligados às suas religiões. Agora, vamos ler de novo. Esta data tinha uma grande importância para diversas culturas antigas que geralmente realizavam celebrações e festivais ligados às suas religiões. Então, essa data, dia 25 de dezembro, irmãos, era ligada a outras religiões, e essa data eram festas muito importantes para eles. Então, a igreja mudou também para: vamos colocar uma data importante aqui para nós, algo importante nessa data. E aí eles escolheram o nascimento de Jesus, e chamava de nascimento. Essas celebrações que eles faziam, irmãos, eles davam um nome de nascimento. O nascimento daquilo que eles acreditavam. Então, se o Deus dele tivesse nascido, ou tivesse sido criado, ou tivesse aparecido tal dia, eles colocavam nessa data, porque era a data do nascimento. Amém? O período também marcava a Saturnália, em homenagem ao deus Saturno. O que é Saturno, irmãos? Um planeta, né? Um planeta do nosso sistema solar. E por que eles adoravam ao Saturno, irmãos? Porque antigamente, irmãos, cada planeta, para eles, era um deus. Então, Vênus, Saturno, Marte, irmãos, todos eles tinham um deus que eles colocavam. Aquele planeta ali é o deus tal, aquele dali é o deus tal. Então tinha para eles o deus Saturno, também cultuado por muitos romanos. Teria nascido durante os solstícios. Então é como se ele tivesse descoberto. Aí eles colocaram: a comemoração dele vai ser dia 25 de dezembro. Amém? Pode passar. Esse aqui é o nosso Sol, e acho que é uma representação do planeta. Pode passar. E esse daqui, irmãos, é Saturno, que eles querem dizer. É o deus deles. E eles querem dizer que ele é o deus do tempo. Ele segura esse... Tem uma aparência aí do ídolo no corpo. Exatamente. E ele carrega esse negocinho que, se você vira, ele marca o tempo, né? Aí ele representa o tempo das pessoas, vamos dizer assim. E, irmãos, se você olha daqui é muito espiritual. Sabe por quê? Olha para lá para fora e olha para muitas pessoas e você fala assim: rapaz, fulano era tão novo, envelheceu tão rápido. Porque, irmãos, as pessoas, elas estão debaixo de um jugo. E é debaixo desse jugo que elas irão envelhecer ou morrer ou fazer
coisa, certo? Nós estamos debaixo do poderio, do senhorio de Jesus. Então, irmãos, o nosso tempo passa como Jesus quer. Então, mas para quem não tem Jesus, irmão, está debaixo disso aqui. É tanto que se você olhar, irmãos, eu conheço pastores que antigamente eles eram novos, 19, 20 anos, 25 anos, irmãos, eles pareciam que era velho até morrer. Rapaz, como é que uma pessoa é tão nova? E aí você olha hoje, eles têm 50 anos, 60 anos, e parece que eles são mais novos do que eles eram quando eram novos. Como é que uma pessoa envelhece e fica com a aparência de novo? Irmãos, isso é o que acontece quando a pessoa está no poderoso, no senhorio de Jesus. Se você anda com Jesus, se você caminha com Jesus, se você coloca Jesus na sua frente em tudo, irmãos, Jesus vai tomar as rédeas até na sua aparência. Glória a Deus. Irmão, você não envelhece, você acredita nisso? Por que você acha que quando o povo estava no deserto, a Bíblia diz, as sandálias não se desgastavam, as roupas não rasgavam, não acabava nada do povo, não ficava velho? Por que isso acontecia, irmãos? Eles estavam debaixo de um jugo de Deus, irmãos. E quando você está debaixo de Deus, daquilo que você carrega, e a mão de Deus está te protegendo, o tempo vai passar do jeito que Deus quiser, e geralmente você vai ficar mais novo, porque você não está debaixo do tempo de Deus, de ídolos, de demônios. Porque esse tempo aqui vai passar e é por isso que a Bíblia diz que se você focar na terra, a traça come, né? E o ferrugem come, a traça bate aqui. É algo tipo. Por quê, irmãos? Porque o tempo está ligado com a potestade do mundo, que opera, irmãos, no planeta. Aí se a gente não tiver com Cristo, andando com Cristo debaixo da mão dele, a gente vai envelhecer, vai cansar, vai se acabar e não vai fazer nada que preste nessa terra. Mas se nós estivermos sobre o jugo de Jesus, sobre a mão de Jesus, debaixo dela, andando com Cristo, irmãos, geralmente nós teremos uma aparência de novo. Porque é isso que Cristo nos dá todos os dias. Amém? Vida. Pode passar. Com a introdução do cristianismo no Império Romano por Constantino, houve por parte da Igreja Católica uma tentativa de cristianizar os festivais pagãos. Ao invés de proibir as festividades pagãs, a Igreja forneceu-lhe um novo significado e uma linguagem cristã. Então, em vez de festa para deuses, para ídolos, para espírito, para demônio, o que eles fizeram? A gente não vai tirar, a gente vai dar uma linguagem cristã. Cristo nasceu nessa época, e aí, em vez das pessoas não fazerem nada e a gente perder dinheiro, eles vão fazer festa dizendo que vão adorar Jesus, e aí o que acontece? Nós ganhamos dinheiro. Irmãos, não tem para onde correr. Se tiver um dia que for de festa, você vai gastar dinheiro. Sim ou não? Sim. E quando você gasta dinheiro, irmãos, dinheiro no movimento, e todo mundo ganha. Então, o que a igreja fez aqui, em vez de acabar, exterminar, não é andar como o mundo anda, eles fizeram o quê? Troca só o significado para todo mundo seguir. E aí foi isso que aconteceu. Há indícios de que a data de 25 de dezembro foi escolhido para representar o nascimento de Cristo, exatamente nesse século, que é o século IV. Pode passar. Esse daqui é Constantino, é o rei de Roma. Feriado cristão. É uma pergunta. Feriado cristão. Embora tradicionalmente seja um feriado cristão, o Natal é amplamente comemorado pelos índios como um costume popular típicos
do feriado incluem a troca de presentes e cartões, músicas natalinas, festas de igreja, uma refeição especial e uma exibição de decoração diferentes, como árvores de Natal, pisca-pisca, guilhadas, que eu acho que aqui é um negócio redondo, né? Onde eu estava, guilhadas, visco, presépios e íris, sem contudo comemorarem o verdadeiro Natal. E nós temos que ter cuidado de não cair no mesmo erro. Embora tradicionalmente seja um feriado cristão, o Natal é amplamente comemorado pelos ímpios, com costumes populares típicos de férias. Irmãos, escuta, ó. Isso aqui além de ser uma, entre aspas, tradição cristã, que a gente comemora por causa de Cristo, e nós comemoramos, irmãos, porque a nossa nação, querendo ou não, ela é uma nação cristã. Os irmãos sabem disso? O Brasil, irmãos, até por agora, até no dia que eu estou falando, que eu estou trazendo essa palavra, o Brasil é uma nação cristã. E é por isso que isso acontece todo ano, no país inteiro. Por quê, irmãos? Porque nós somos tradicionalmente criados e formados com essa leitura de um povo cristão que entende e conhece Cristo. E é por isso que nós comemoramos. Só que para quem não vai na igreja, ou então não vai aqui e acolá, olha para isso e vê Cristo. Não vê. Ele vê uma festa que vai ter troca de presente, música, uma refeição, um jantar, um almoço, vai ver decorações, vai aparecer tudo na casa dele. Só não vai aparecer Cristo. Só não vai ter o principal, a pessoa que está completando o ano. Quem é? Jesus. E aí o que a gente tem que olhar para cá? Irmãos, muitas coisas aqui é pecado? Não é, irmãos. Será que é pecado a gente ser feliz? Será que é pecado fazer uma comemoração? Será que é pecado fazer um almoço? Será que é pecado a gente botar alguns luminares, trazer uma árvore de Natal para sua casa e decorar? Será que isso é pecado? Não é pecado. O porém é muitas das vezes as pessoas colocam o seu alvo principal naquilo. Aí o que é o Natal para fulano? Para mim é um almoço para minha família. Me desculpe, é muito importante a reunião familiar, mas o principal do Natal não é a sua família, não é a sua comemoração, não é o seu jantar ou o seu almoço, é Cristo. Não é as decorações, é Cristo, não é a música, é Cristo. É o nascimento de Jesus. Então a gente pode fazer tudo isso, irmãos, com cautela? Podemos. O porém é não podemos esquecer do principal, que é Jesus. Amém? Então, naturalmente, no Brasil é uma festa cristã. O porém é que muitas pessoas usam da data para ir beber, para ir usar droga, para poder brigar no meio da rua, para beber até cair, para usar tanta coisa ilícita que chega em casa, bate no filho, bate na mulher, briga com todo mundo, às vezes morre, às vezes mata. Irmãos, será que isso é uma comemoração cristã? Irmão, não dá nem para comparar aqui. Será que Cristo nos tiraria da nossa consciência para que a gente tivesse um pouquinho de prazer nessa vida? De jeito nenhum. Porque o que Cristo tem para nós, irmãos, nunca foi nos tirar do consciente para viver um inconsciente para que eu fique leve. Nunca foi. É para que a gente olhe para isso e entenda: cara, eu tenho uma comemoração aqui. E qual é a minha comemoração? Agradecer, porque um dia Deus entregou o seu único filho para que nascesse nessa terra. Se diminuirmos a um ponto tão grande que ele ficou dentro de uma barriga de uma mulher. Nasceu miserável, irmãos, porque a gente acha que a gente
Tem gente, irmãos, que nem pisa no chão direito porque se acha demais. Se há com uma carne corrompida, um pecador até morrer, mas se acha porque eu tenho dinheiro. Jesus, irmãos, se humilhou a ponto de descer essa terra e ser parecido com a gente. O problema, sabe qual é o problema? Que nós não conhecemos quem é Deus, o que Ele é, o poder que Ele tem, o que Ele é literalmente. A gente não tem essa consciência. Por isso que a gente acha que Jesus veio e morreu. Irmão, Jesus não é normal para os irmãos entenderem. A perfeição de Jesus é sobrenatural. A presença dele é fora do comum. Mas nós não conseguimos entender porque muitas das vezes não temos essa conexão, essa ligação, essa presença todos os dias. Amém? E aí a gente acha que é uma data normal, o nascimento de Jesus. Glória a Deus. O nascimento de Jesus é algo extraordinário, sobrenatural. Só que a gente vê assim? Não vê. Porque muitas vezes o que a mídia apresenta pra gente é algo, é Jesus, é besteira. Mas o que importa mesmo é a comemoração. Joga fora a comemoração, irmãos. Porque o nosso alvo principal é Jesus. E se disser que não é, derrama Coca-Cola na cara dele. Porque Jesus é o alvo, Jesus é o princípio, Jesus é a vida, Jesus, irmãos, é tudo que precisamos e é tudo que temos que desejar. Amém? Sua família é maravilhosa, mas ela não pode salvar. Eu creio que a reunião dela é incrível, mas estar com Jesus é mais maravilhoso ainda. E temos que ter essa consciência aqui. O principal desse Natal não vai ser você, não vai ser sua família, não vai ser a comida, nem as luzes, não vai ser nada, vai ser Jesus. Amém? Que a gente possa sair dessa estudo com essa consciência. Jesus é o alvo e o centro de nossa vida. Pode ser. Aqui, que a gente usa muito das vezes, irmãos. Eu não sei o nome. Ler a cartinha, aqui da lei que a gente pendura nas árvore, a gente pendura, de pendura e de pendura. Tudo isso aqui a gente pendura, né? E a gente também faz amigo secreto, né? Não é isso? Tudo aqui é o que a gente usa para o Natal. Enfeite, tudo isso, irmãos, a gente usa. Eu não uso não, mas a gente usa no caso, né? Mas o principal aqui, o que a gente tem que olhar, irmãos, não é para o que acontece ou o que a gente pode enfeitar. Mas o principal que é o aniversariante que não pode faltar. Amém? Pode passar. Segundo a história, mais aceitável, a árvore de Natal teria surgido na Alemanha na Idade Média. Quem já ouviu essa história aqui? Ninguém? Nunca? Uma história para os irmãos contar. Quando Martinho Lutero andava por uma floresta de pinheiros, ao reparar no céu lotado de estrelas, ficou fascinado com a sua beleza e com a lembrança de que Deus disse a Abraão que sua descendência seria tanto quanto as estrelas existentes no céu. Então, aqui é o que a gente tira, irmãos, muitas vezes para enfeitar e comprar aquelas árvores de Natal, né? Tem gente que compra aquelas árvores maiores e tal, e enfeita ela com umas bolas bem brilhosas. Lá em cima a gente sempre coloca uma estrela, a gente coloca debaixo da árvore um monte de presente e enfeita tudo para ficar lindo. Por quê, irmãos? Qual é o simbolismo disso? E Martinho Lutero vai nos explicar. Ele viu. E aqui, irmãos, é o simbolismo de uma promessa do que Deus tinha feito. E não de algo banal que é só para colocar. Amém? A gente tem que olhar sempre para aquela estrelinha e entender que aquela estrelinha não é nada mais, nada menos do que uma promessa que Deus fez para Abraão. Que a geração, que ele teria filhos infinitos, tanto quanto as estrelas do céu. Tem como contar a estrela no céu, irmão? Não tem como, porque tem infinitas estrelas no céu. E a gente tem que ter esse entendimento de que a árvore de Natal foi feita para que a gente olhasse e visse coisas muito brilhantes
a Bíblia, os cristãos, ou o povo de Deus, é o povo mais festeiro e alegre que existe. Mas muitas vezes a gente faz disso ai, eu sou cristão, eu não posso, aí eu tenho que ficar. Irmão, as pessoas me taxavam, ai, tu é cristão, tu não pode dançar, tu não pode cantar, tu não pode dizer o quê? E eu falava, o quê? Eu não posso por quê? Ih, eu arranjava um barraco fácil. Porque eu sempre tive no meu entendimento que a verdade, eu tinha que andar com a verdade. E se eu andasse com a verdade, irmãos, eu podia fazer qualquer coisa, só não podia pecar. Então a gente tem que olhar para tudo isso. Eu posso comemorar? Posso. Tudo me é lícito, mas nem tudo eu posso comemorar à vontade, irmãos. Mas em tudo que eu faço, eu tenho que ter entendimento. Cristo tem que estar no centro. Amém? Vamos lá, agora a gente passa para. A gente já falou da árvore, a gente já teve entendimento, sim ou não? Sim. Agora a gente vai passar para o Papai Noel. Da onde ele surgiu? Amém? Vamos lá. Papai Noel foi inspirado em São Nicolau, taumaturgo, arcebispo na Antioquia, no século IV. Então, quem era São Nicolau, irmãos? Era um arcebispo. E o que é um arcebispo, irmãos? É uma pessoa que tinha um cargo na... Quem lembra? Na igreja. Amém? Então, São Nicolau, ele era um arcebispo da igreja. E o que ele fazia, irmãos? Ele costumava ajudar anonimamente quem estivesse em dificuldade financeira. Colocava um saco com moedas na chaminé das casas. Sua transformação em símbolo natalino aconteceu na Alemanha e daí correu ao mundo inteiro. Irmãos, era um arcebispo que tinha um coração generoso. Ele conhecia pessoas que não tinham nada ou que muitas vezes estavam passando por muita dificuldade. Ele enchia um saco de moeda, de ouro no caso, né? Amarrava o saco, subia na casa, colocava na chaminé das casas, soltava lá e deixava que no outro dia de manhã, no dia de Natal, as pessoas acordavam e na sua chaminé tinha um dinheiro. Para que é dinheiro? Para comemorar o Natal, para passar o Natal bem, para começar dali algo novo. Amém? Então era um homem que tinha na sua mente um desejo de ajudar. Mas ele ajudava anonimamente. Só que, irmãos, uma pessoa que ajuda muitas pessoas, uma hora é descoberta. Porque Deus não deixa uma lâmpada debaixo de uma vasilha. Ele destampa e mostra para o mundo. Amém? Então, um dia descobriram. E aí, o que foi acontecer? Ele fez isso muitas vezes, deve ter morrido. E o povo pegou o símbolo dele, daquilo que ele fazia, daquilo que ele carregava, e transformou em ídolo. Por quê, irmãos? Porque é difícil vir pessoas que tenham e vivam o seu chamado. Porque é muito difícil. Porque as pessoas não querem renunciar ao seu eu. Mas quando isso acontece, o que é que as pessoas fazem daquela pessoa? Ídolo. Só que ela só nasceu para adorar a Deus. O problema é que nós também nascemos para isso, só que não temos esse ímpeto de fazer a vontade do Senhor. Então pegaram ele e fizeram de ídolo. E aí tornou-se o seu São Nicolau, tornou-se o Papai Noel. Pode passar. O mito da Coca-Cola. É amplamente divulgado que a Coca-Cola seria a responsável pelo atual visual do Papai Noel. Roupas vermelhas com detalhes brancos e cinto preto. Papai Noel até então era representado com roupas de inverno, porém na cor verde. Irmãos, eu não sei se alguém já viu. Eu já vi uma propaganda que o Papai Noel estava todo de verde, era branco e verde. Só que o rótulo da Coca-Cola é que cor, irmãos? Vermelho, preto e branco. E aí eles transformaram uma cor verdadeira em uma cor que favorecia ele, irmãos. Hoje em dia, você perguntar para uma criança que cor é o Papai Noel, eles vão dizer o quê? Porque não é algo lá do passado, não é algo verdadeiro, é algo para ganhar dinheiro, irmãos.
fizeram muito dinheiro com isso. Amém? Então, um ídolo se tornou algo público para que todo mundo visse o Papai Noel como o principal do Natal. E aí, quando você vê muitas, irmãos, uma mentira contada muitas vezes se torna verdade. Se você te contar muitas vezes que uma pessoa não presta, um dia você vai olhar e falar, fulaninho presta. E ela pode até prestar, mas para você não, porque você ouviu uma mentira muitas vezes e pareceu que a mentira era verdade. É a mesma coisa com o Papai Noel. O que ocorreu é que desde 1931 a Coca-Cola teria realizado uma grande campanha publicitária vestindo o Papai Noel com as cores vermelhas e brancas, o que foi bastante conveniente, já que estas são as cores de seu óculos. Portanto, a Coca-Cola foi responsável por ajudar a difundir o mito tal qual ele é, mas de forma alguma por criar a figura tão conhecida de Papai Noel, que veio de São. Então não foi a Coca-Cola, irmãos, que inventou o Papai Noel. Papai Noel não é da Coca-Cola, ela só usou, mas faz tanto tempo que ela usou e vem falando isso, que parece que o Papai Noel é da Coca-Cola. E não é, amém? Pode passar. Pode passar. Aí, aqui. Acho que foi a primeira propaganda que fizeram, e aí ele veio dessa forma. Pode passar. O ponto de vista da Bíblia. A Bíblia diz que os pastores estavam no campo, cuidando das ovelhas na noite em que Jesus nasceu. O mês judaico que vem corresponde a aproximadamente a segunda metade de novembro e a primeira metade de dezembro. Um mês frio e chuvoso. O mês seguinte é Tiverte, que ocorre na temperatura mais baixa do ano, com nevadas ocasionais no Planalto. Porém, há evidência bíblica que Jesus não teria nascido durante o inverno, dado o inverno rigoroso local. Ele ter nascido numa estação, lugar sem proteção contra o rigor do inverno. Então aqui a gente vê claramente que Jesus não pode ter nascido nesse mês, nessa data, irmãos, por causa do inverno chuvoso, rigoroso, de muito frio e muita neve. Então, e é onde ele estava, era um lugar muito, irmãos, qualquer coisa entrava, era um estábulo onde ele mais comia. Amém? Pode passar. Aqui é o que a Bíblia relata de pastores pastoreando e cuidando das suas ovelhas, e não tinha inverno, não tinha nevado, não estava chovendo nessa época. Amém? E os anjos falando com eles, no caso. Pode passar? E aqui, irmãos, eu não sei se dá para os irmãos ver, é o inverno de lá. Irmão Gleison, apaga bem a luz de cima. Isso. Aqui, irmãos, é o inverno de lá. O branco que vocês não estão vendo é neve. Então, imagine estar num lugar desse de noite, num lugar todo aberto. Irmãos, é quase impossível para um ser humano sobreviver. Se não tiver com muita roupa, morre. Amém? Pode passar. Entretanto, o evangelista Lucas afirma que havia pastores vivendo ao ar livre e mantendo vigia sobre o rebanho à noite, perto do local onde Jesus nasceu. Como este fato seria impossível para um período em que seria impossível ficar de pé ao lado de fora em função do frio, logo Jesus não poderia ter nascido no dia em que o Natal é celebrado, e sim na primavera ou verão. Pode passar. O nascimento de Jesus se deu por volta de 2 anos antes da morte do rei Herodes, denominado o Grande, ou seja, considerado que este morreu em 4 depois de Cristo, então Jesus só poderia ter nascido 6 depois de Cristo. Contagem inversa, no caso. Segundo a Bíblia,
Herodes mandou matar aos meninos de Belém até os seus 2 anos, de acordo com o tempo que apareceu a estrela aos magos. E aqui essa referência em Mateus 2:1. Era seu desejo se livrar de um possível novo rei dos judeus. Pode passar. A viagem de Nazaré a Belém, distância de uns 150 quilômetros, deveria ter sido muito cansativa para Maria, que estava em adiantado estado de gravidez. 150 quilômetros é daqui até onde? Quem sabe me dizer? 150 quilômetros é daqui até onde? É daqui para Crateús. Crateús? É. E aí, irmão? Quem quer fazer uma caminhada daqui até Crateús? É chama, não? Irmãos, agora imagine uma caminhada dessa para uma mulher que estava grávida. Irmão, aonde ela se encostasse, ela dormia. Não tinha como, era muito esforço, era muito longe. É mais longe, pois é. Então, irmãos, ela chegou no lugar onde ela teve Jesus e ela não teve mais para onde ir, porque ela não aguentava mais também, de tão cansada que ela estava. Então, essa caminhada que ela fez, aonde ela conseguiu parar, ela parou, teve Jesus e colocou ele na manjedoura, e eu tenho certeza que ela foi dormir um sono. Aonde nós não sabemos, mas eu tenho certeza que ela vai fazer isso. Vamos lá. Enquanto estava em Belém, Maria teve seu filho primogênito, envolveu em faixa de pano e deitou em uma manjedoura, porque não havia lugar disponível para ele no alojamento. Lucas diz que no dia do nascimento de Jesus, os pastores estavam no campo, guardando os seus rebanhos durante a vigília a vaca e o jumento junto da manjedoura, conforme representado no presépio, resultado de uma simbologia inspirada em Isaías 1:3, que diz: o boi conhece seu possuidor, o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Não há nenhuma informação fidedigna que prove que havia animais junto ao recém-nascido Jesus. Os rebanhos saíam para o campo em março e recolhiam no princípio de novembro. Então, irmãos, a gente aprende aqui o quê? Vamos lá. Jesus nasceu numa manjedoura, e o versículo que Isaías diz o boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, e o meu povo não entende. Irmãos, para Jesus, Israel e o povo de Deus, irmãos, eles não ligavam para isso. Por que eles não ligavam, irmãos? Porque eles olhavam para Jesus e entendiam: cara, o meu Deus vem coroado, ele é rei e é poderoso, e ele veio para reinar, não um pobre coitado que nasce numa manjedoura. Então, quando se falava de Jesus, ele entendia uma pessoa poderosa, rica, cheia de dom de tudo. E Jesus nasceu, irmãos, muito simples. Só que Isaías diz: o meu povo não entende. E quem não reconhece, irmãos, um Deus todo-poderoso que pode ser simples, não consegue entender um Deus todo-poderoso que virá cheio de poder e glória. Aleluia. Pode passar. Está acabando, irmãos. Daqui a última, tem um número aí embaixo. Diante de tudo, aprendemos sobre a comemoração do Natal. Creio que uma coisa tem que ficar clara para nós cristãos: vivemos situações onde o inimigo de nossas almas sempre procura deturpar tudo o que se diz santo. Irmãos, isso aqui é uma verdade muito grande. Graças a Deus que suas tentativas não dão certo. A Bíblia diz claramente sobre o nascimento de Jesus. Isto é um fato que ninguém pode negar. Podemos aproveitar esse dia para comemorarmos o nascimento de Jesus. Vai depender da sinceridade de cada um de nós, pois temos condições
de realizar essa celebração tão importante, sem estarmos vinculados a qualquer tipo de festejo pagão. Irmãos, leve isso na sua mente. Ali em cima diz assim, vivemos situações onde o inimigo de nossas almas sempre procura deturpar tudo que se diz santo. Irmãos, o nascimento de Jesus é algo santo. A morte de Jesus é algo santo. O que Jesus deixou para nós sobre a verdade dele é algo santo. Irmãos, pega hoje em dia, vai em qualquer lugar e fala sobre gente, e que tal casar, hein? O que o povo vai dizer, irmãos? Deus o livre, Deus é mais, casar não presta não. Quando a pessoa casa, aí o negócio, irmão, as pessoas vivem sem Deus a vida inteira, fazem tudo o que querem. Quando está errado, a culpa é de quem? De Deus. Então a gente tem que olhar para a Bíblia e para aquilo que Deus nos pede, que é algo santo, com o olhar de Deus. Porque se a gente não pegar aqui e falar, ai não, o que estão dizendo é mesmo, não presta não, casamento não presta. Se você olhar com o olhar de uma pessoa que casou e separou, não presta mesmo não, não casa não, porque para aquela pessoa, irmãos, não prestou. Mas e que tal olhar para casamento que já prestaram, que deu certo, que seguiram a Bíblia e a palavra de Deus e obedeceram ela e conseguiram chegar até o fim? Como foi que esse povo conseguiu? Irmãos, sozinhos nós não vamos para lugar nenhum. Você não consegue dar 2 passos. Irmãos, morreu jovem esses dias. Pedro não sei o que o nome dele. Ele é cristão, ele cantava uma bênção, irmãos. 30 anos, ele morreu. Não sabem dizer nem o porquê que ele morreu. Dizem que ele foi arrebatado. Amém. Mas o porém é que, sem Deus, irmãos, se não fosse Deus, nós não tínhamos acordado hoje. E Ele nos deu a oportunidade de respirar mais um dia. E Ele nos confiou mais um dia em nossa vida para que a gente passe melhor do que ontem. E nós só temos que agradecer. Mas o porém olhe para aquilo que é de Deus. E se a pessoa falar, daí é besteira, ideia é algo que a igreja inventou, isso é algo de religião, isso não presta, isso não vai para lugar nenhum, você está sendo religioso, você está sendo preconceituoso, desconfie. Porque Satanás não está doido, querendo destruir, deturpar, mentir, distorcer a verdade. Aquilo que é santo, hoje em dia, para pessoas lá fora, o que é santo, para eles é um pecado. E o que é pecado para nós, para eles é algo santo. Irmão, tem dias de santo mesmo. Tem uns dias atrás aí, que passando, é o dia que não pode comer carne. Quem lembra? E tem um vídeo do Wilson, irmãos, ele fala muito palavrão. Ele nem grava mais, né? Mas ele falava muito palavrão. Mas ele fala uma verdade tão grande. Ele diz assim, ele faz a voz da mulher e diz, amor, a gente não pode comer carne porque é dia santo. Mas a gente vai fazer todas as comunicações possíveis, mas não compra carne. Esse menino do inferno, eu vou matar ele, mas não compra carne. A gente vai, não importa que você é casado, a gente pode fazer o que quiser, mas não pode comer carne. Irmãos, é uma mentira tão grande. Porque as pessoas pegam e fazem tudo de errado que não presta, mas você não pode comer. E aí eles pegam uma frase e falam, isso aqui não pode. A gente pode pegar até morrer, fazer o que quiser, mas isso aqui não pode. Tal dia tem que ficar assim, tal dia tem que comer só peixe, tal dia tem que fazer. Irmão, deixa eu te falar um negócio. Você pode fazer o que você quiser, você só não pode pecar. Porque o que Deus quer hoje em dia, irmãos, não é um dia para você ficar ou sem direção, não. Ele quer a sua fidelidade todos os dias. Nós não se recarregamos, irmãos, no dia 7. Nós podemos nos recarregar todos os dias que quisermos com Deus. Basta a gente olhar para a sua palavra e entender que se a gente olhasse para o mundo, para Satanás, para demônios, ele vai tentar mentir, colocar aquilo que é santo, não presta, não merece, aquilo não é verdade.
que a gente possa levar essa verdade de o nascimento de Jesus pode até não ter sido esse dia, mas o que a gente vai comemorar é o nascimento dele. É olhar para Jesus. Ele veio a essa terra e morreu por mim, mas primeiro ele teve que nascer, e esse sacrifício quem fez foi ele, e eu vou sacrificar a minha vida por ele até o dia da minha morte. Glória a Deus. Amém? Que nesse Natal, irmãos, nós tenhamos consciência. O principal aqui não é nada do que está acontecendo ao nosso redor, e sim do que está acontecendo no céu. Jesus, ele morreu por cada um de nós, ele viveu por cada um de nós, ele ressuscitou por cada um de nós, e nós temos que agradecer todos os dias. Amém? Acabou, né? Acabou. Amém, irmãos? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Mas, irmãos, como é importante a igreja estar na casa do Senhor no dia do estudo da palavra de Deus, né? O diácono Carlos Eduardo perguntou aqui e disse que ninguém tinha visto ainda esse estudo, né? Como é muito bom quando a igreja do Senhor ela está reunida no mesmo propósito, e ainda mais no dia do estudo da palavra de Deus, a qual nós podemos ver questionamento, porque às vezes nós somos levados por vento de doutrina, levados por qualquer coisa, mas a partir do momento que você conhece a verdade, você não vai mais andar no engano, você não vai mais andar na mentira. E eu ali vendo a live, tinha algumas pessoas acompanhando. O Vanderlei Martins está lá no Rio de Janeiro, mas está acompanhando a live. O Sábio ali, Major Simplício, o Nenê André em Nova Betânia, e a irmã Mariana, não está no culto aqui, mas está vendo a live em casa, né, amados irmãos? E eu estou fazendo essa live hoje porque eu estava no trabalho e chegou um rapaz muito sobrecarregado, as lágrimas desciam do olho e dizia assim: olha, Anderson, quando eu vejo você lá na igreja, eu vejo uma pessoa feliz, uma pessoa alegre, a qual eu sei de onde foi que Deus te tirou. Eu sei que o inimigo quantas vezes tentou te matar, e hoje eu estou vivendo um casamento destruído, e eu tenho clamado tanto a Deus para que o meu relacionamento dê certo. E eu dizendo para ele: olha, aquilo que Deus une, o homem jamais ele separa. Mas por que o homem tem tanta separação de hoje em dia? Por causa da dureza dos vossos corações. E o inimigo das nossas almas, ele não tem mais família, ele não tem mais perdão. Nós, mesmo sendo falhos, mesmo sendo pecador, nós carecemos da graça, da misericórdia do Senhor e o perdão de Deus constantemente nas nossas vidas. Hoje, enquanto o Carlos Eduardo estava ministrando a palavra de Deus, muitos, no dia 24, vão estar ali na comemoração familiar, com as suas famílias. Muitos dias vêm aqui à sua cidade, ao interior, mas chega no final do ano, eles vêm comemorar essa data com a sua família, e felizes são aqueles que podem vir. Quantos daqueles estão ali naquelas cidades grandes, chorando, podendo estar aqui do seu lado, do lado da sua família, derramando lágrimas, às vezes querendo ajudar, mas mesmo assim não consegue. Mas a palavra de Deus diz que o nosso Deus, ele é um Deus onipresente, ele está em todos os lugares. E como foi pregado aqui nesta noite, nós que estamos aqui na casa do Senhor, o Senhor já nasceu dentro dos nossos corações, mas que ele continue crescendo dentro de cada um de nós, e nós devemos transmitir verdadeiramente o amor de Cristo que está dentro de cada um de nós, porque nós somos imagem e semelhança do Senhor, e o Senhor quer que verdadeiramente, amados irmãos, nós devemos transmitir a verdade do Evangelho do Senhor às pessoas que vivem no engano, na mentira, buscando ídolos, só alegrias momentâneas, e a alegria que o Senhor nos dá é uma alegria eterna, que Ele está naquele grande dia, no lindo coral, louvando e adorando e glorificando o seu nome. Os anjos do Senhor, amados irmãos, eles não se cansam de adorar ao Senhor, eles estão prostrados ali, dizendo que o Senhor é santo, 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 santo é o Senhor. Amém, amados? Eu quero convidar
convidar o irmão Glailson para vir aqui à frente, amém? O irmão Glailson esteve aniversariando nessa segunda-feira, irmãos, e nós não cultuamos aqui na segunda-feira. Os cultos aqui são realizados quarta, sexta e domingo, e hoje nós vamos estar orando pela vida do irmão Glailson, amém, amado? Eu peço à amada igreja que se coloque de pé. Glória a Deus, aleluia. Vou estar aqui orando pela vida do irmão Glailson, amém, amados? Completou o ano, agora dia 18, mais um ano na presença do Senhor, e vamos estar orando pela vida dele em nome de Jesus. Quero convidar também a irmã Angélica, a irmã Debinha, minha família do irmão Glailson, para estar aqui na frente, para que nós venhamos orar e abençoar a família do irmão em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, diante do teu altar e da tua igreja, Senhor, eu quero te apresentar nessa noite, Pai, a vida do irmão Glailson, a vida da irmã Angélica, a vida da irmã Debinha, Senhor. Essa família a qual o Senhor tem cooperado, tem sido bênção, Senhor, na tua casa. E eu estou aqui nesta noite para orar, para interceder pela vida do teu servo, a qual completou um ano e foi na tua presença. Quão maravilhoso é, Senhor, nós completarmos um ano e é na tua presença. Senhor, que ele continue crescendo na graça, no conhecimento, no louvor e na adoração, Senhor. Que o Senhor continue, Pai, suprindo, Pai, a sua necessidade, a necessidade da sua família. Abençoe os familiares do teu servo, Senhor, aqueles que estão perto e aqueles que estão longe. Que ele continue sendo esta bênção, Senhor, que ele é na tua casa, em nome de Jesus, amém. E as palmas louva e agradece o nome do Senhor Jesus, amém. O senhor recebe algum aviso? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Irmãos, amanhã a gente vai estar saindo